Olá, me chamo Wagner Alberto Ferreira da Silva, aluno do terceiro período de Engenharia Civil da Universidade Unigran Rio. E neste trabalho, juntamente com a minha parceira de turma, iremos fazer um trabalho apresentando aqui tratamento de dados, especial levantamento de campo, com o assunto recursos hídricos e bacias hidrográficas. Júlia, sou aluna de Engenharia Civil e hoje irei apresentar o trabalho de PCA Tratamento de Dados do professor Moacir Porto, juntamente com a minha dupla. Iremos falar um pouco sobre as bacias hidrográficas, conforme foi proposto, e vamos dar seguimento ao nosso estudo. Para este projeto acadêmico, foi proposto o estudo do rio Sarapuí, sendo assim analisados e apresentados dados para um maior entendimento do assunto. A ocupação de margens de rios e vargens mostra-se um grande problema de cunho social no Brasil. De maneira geral, famílias que não possuem meios de adquirir uma edificação em lotes urbanizados e irregulares ocupam as regiões mais críticas, depositando suas economias na construção e depois vendo elas em áreas de risco. Este é um enorme desafio à engenharia nacional: compreender e colaborar para que pessoas possam acessar dignamente suas residências, e isto sim quando puderem adquiri-las. O rio Sarapuí, que em outros tempos foi uma fonte de prosperidade para a Baixada Fluminense, agora se tornou uma fonte de problemas e perigos. O rio, que atravessa diversos municípios como Mesquita, Nilópolis, Belfor Roxo, Nova Iguaçu e de Caxias, está poluído e causando sérios problemas de saúde e condições precárias de vida para moradores que vivem e possuem residências nas suas margens. Durante a época de chuva, há um risco significativo de transbordamento, colocando em alerta máximo várias comunidades ribeirinhas. A situação é agravada pela poluição e pelo abandono ambiental, transformando o que já foi uma via de prosperidade em uma ameaça constante para todos os moradores do local. Vamos dar prosseguimento agora na etapa AP1. Nesta etapa foi possível identificar na bacia hidrográfica escolhida, a bacia do rio Sarapuí, que possui uma área de drenagem de 726 km² e cerca de 36 km de extensão, com nascente na Serra do Mar, Baixada Fluminense, com fonte de desnível de 1.600 metros do ponto mais alto da serra, que é o Pico do Tinguá. A pluviometria é o estudo da quantidade e distribuição da precipitação atmosférica na Terra. Utilizando pluviômetros em estações meteorológicas ao redor do mundo, essa ciência coleta dados essenciais para entender os padrões climáticos, prever eventos meteorológicos e gerenciar recursos hídricos. É fundamental para a agricultura, planejamento urbano e a compreensão de mudanças climáticas globais. Ali do lado podemos ver a pluviometria do rio Sarapuí e da região ao seu redor durante todos os meses do ano, e ali conforme os seus dados previstos, tendo como legenda da foto: os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climáticas são valores calculados a partir de uma série de dados e 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas e secas e quentes e frias de uma região. Os principais rios e afluentes do Sarapuí são os rios Socorro, Santo Antônio e da Prata, além dos canais Periperi e Rocha, as valas Bom Pastor, Jardim Gláucia, Gaspar Ventura, do Teles, Bananal e o valão coletor Jardim Gramacho. Agora iremos adentrar na parte da AP2. Foram mencionados o máximo de cidades, municípios e bairros que são caminho para o rio Sarapuí e estão no arquivo anexo deste relatório. Senador Camará, Mesquita, Belfor Roxo, São João de Meriti e Campos Elíseos são alguns dos principais bairros e cidades em torno do rio Sarapuí. O seu índice de desenvolvimento humano de toda a região do rio Sarapuí está na margem de 0,5. O percentual no estado do Rio de Janeiro indica que o índice de abastecimento de água é de 92,15%. Já o tratamento de esgoto das localidades por onde passa o rio Sarapuí é de apenas 33,70%. Já o número de populares em condições de moradia na localidade escolhida, contendo dados de 2022, indicam que são no total de 1 milhão de pessoas. Aqui podemos ver o desenho de arquitetura do sistema hidráulico e de drenagem do rio Sarapuí.
A legislação ambiental brasileira é um instrumento de conservação do meio ambiente. São direitos e deveres criados para o cumprimento pelos cidadãos brasileiros ou estrangeiros, de maneira que, com caráter de normas de boas práticas, o meio ambiente e seus ecossistemas não sejam violados. O órgão fiscalizador é o IBAMA e os estados, municípios e Distrito Federal, integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o SISNAMA. Os recursos hídricos é a quantidade total de água disponível para o uso humano em um determinado local, e registrados em alguns tipos como águas pluviais ou água salgada. Relatório de conclusão para o tratamento de dados, compilado das 3 etapas. Pesquisa das Nações Unidas sobre o desenvolvimento do Brasil de 2012 a 2021 mostrou um avanço pequeno em educação, mais perdas de renda e de expectativa de vida, especialmente para mulheres negras. Uma mulher que nunca teve um emprego formal faz biscate, mãe de 8 filhos, em um dos endereços mais pobres da capital, conta com o dinheiro do Bolsa Família, entende que se concorre a uma oportunidade em uma entrevista de emprego, se tem 5 pessoas brancas, acredita não passar na seleção. Fator principal, cor da pele. O Brasil tem 60 milhões de mulheres negras, quase 30% da população. 48 milhões em idade ativa recebem apenas o equivalente a 10,7% da renda total do trabalho no país. É o que revela o relatório do Programa das Nações Unidas para o Índice do Desenvolvimento Humano, o PNUD, divulgado dia 28 de maio de 2024. Entre 2012 e 2019, o Brasil caminhava lentamente para o avanço na qualidade de vida da população, quase em linha reta. Com a pandemia, nos 2 anos seguintes, a evolução foi interrompida nas 3 áreas importantes para o desenvolvimento humano: na educação, a expectativa de vida e renda caíram, puxando o índice geral para baixo. O indicador varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o nível de desenvolvimento humano. Na década inteira, o Brasil quase não avançou. Passou de 0,746 para 0,766. A exemplo estadual, onde o índice do Distrito Federal recuou, mas continuou tendo o melhor desempenho, de 0,814. O Maranhão, embora tenha avançado, continua sendo o pior do país, 0,676. A renda per capita do brasileiro caiu de 759 em 2012 para 723 em 2021. E a expectativa de vida caiu de 74,48 anos para 74,16 anos. No mesmo período, a coordenadora da Unidade de Desenvolvimento Humano do PNUD, no Brasil, chama a atenção para a necessidade de uma política específica para os grupos mais vulneráveis. Há uma evidência clara no relatório que, quando a população negra passa a ter melhores indicadores de educação, o IDH brasileiro se manifesta de forma positiva. O Ministério da Educação anunciou que o percentual de crianças alfabetizadas voltou ao patamar de antes da pandemia, em 2019. 55% dos alunos da rede pública entre 6 e 7 anos foram alfabetizados na idade correta. Em 2021, esse índice caiu para 36% e agora, em 2023, subiu para 56%. Fonte: Rede Globo, Jornal Nacional, 28 de maio de 2024. População das cidades por onde passa o rio Sarapuí-Guandu: Vila Kennedy, Senador Camará-Bambu, Nilópolis, Belfor Roxo, Campos Elísio. Em toda essa região, no entorno do Sarapuí-Guandu, existe aproximadamente 1.194.451 pessoas. E a quantidade de escolas para atender a população estima-se
1,3 para cada 1.000 habitantes. Conforme a legislação regente à educação, a Lei de número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Para a legislação regente à saúde, Lei de 8.080/90, lei esta de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Para isso, é necessário que haja, para cada 3.000 habitantes, um posto de saúde. Também para a legislação regente a saneamento básico, a Lei número 11.445, também conhecida como Lei de Saneamento Básico, foi promulgada em 5 de janeiro de 2007. Ela estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e a política federal relacionada a esse tema. Princípios fundamentais: universalização do acesso. O objetivo é garantir que todos tenham acesso aos serviços de saneamento básico. Integralidade. Isso envolve todas as atividades e componentes dos serviços de saneamento básico, atendendo às necessidades da população e maximizando a eficácia das ações. Serviços adequados, abastecimentos de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos devem ser realizados de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente. Drenagem e manejo das águas pluviais também deve estar disponível em todas as áreas urbanas, visando a saúde pública e a segurança. As medidas propostas para a melhoria do entorno das bacias hidrográficas, quanto ao estado vegetativo dos afluentes, valões, destaca-se a importância de cuidados eficazes na drenagem e manejo das águas pluviais ao longo do sistema hidrográfico urbano. Sendo assim, sugerido a construção de galerias para que possam melhorar a qualidade de vida e proteger contra a proliferação de vegetação indesejada. Além disso, enfatiza-se a importância de estudos topográficos para implementar sistemas de armazenamento de águas pluviais e prevenir alagamentos, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade. Uma obra como esta tem o máximo benefício, com um custo de peso relativo 3, numa escala de pontos de 1 a 5, custo de implantação a 60%, manutenção máxima de 40%, complexidade operacional a 10%, trazendo impacto sobre a paisagem e meio ambiente urbano de 40% e agregando qualidade de vida a 20%. Só na zona leste de São Paulo existem 7 espaços para armazenamento de águas pluviais, conhecido como piscinão. Um deles, que eu conheci de perto, com capacidade de recolhimento de mais de 1.100.000 litros cúbicos de águas pluviais. Essa é uma grande feitura que a engenharia civil tem capacidade de servir à sociedade como um todo. O Estado governante é a principal ferramenta para consolidar uma ação tão benéfica, de maneira que, neste caminho, é possível melhorar a qualidade de vida, potencializando o uso de recursos hídricos locais, como o tratamento desta água, já que conheço subprefeituras que apoiam a lavagem de ruas após as feiras livres e em muitos bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro de IPTUs mais caros, casos que não acontecem nos bairros mais pobres da Baixada Fluminense. Por fim, o tratamento e reciclagem de afluentes são fundamentais para o abastecimento de água. A gestão de resíduos orgânicos líquidos e sólidos podem produzir fertilizantes a partir do lodo da estação de tratamento. Toda a água consumida pelas pessoas e empresas podem e devem ser tratados.
O reaproveitamento é fundamental para poupar os recursos hídricos e para as futuras gerações não enfrentarem o risco de escassez. O despejo de resíduos líquidos e sólidos, principalmente os industriais, em rios e lagos prejudica todo o meio ambiente e reduz a água disponível para o consumo. O tratamento adequado dos esgotos e afluentes industriais está intrinsecamente ligado à recuperação e preservação dos corpos hídricos, visto que o lançamento inadequado impacta as características do solo e da água, podendo poluir ou contaminar o meio ambiente.